Oi, gente. Hoje, 28 de março do ano de 2025, eu sou Romenig Couto e estou chegando para apresentar o segundo programa do podcast Prefeitura Presente. E a nossa convidada especial de hoje é Joyce Mororó Andrade Ribeiro, assistente social e coordenadora do programa TFD aqui na cidade de Itimbiras. Joyce, quero aqui em nome de toda a nossa equipe agradecer por você aceitar o convite e estar hoje aqui para ter essa conversa com a gente. Bom dia. Bom dia Romenig, bom dia a todos. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agora, Joyce, para quem não lhe conhece, eu queria que você explicasse, você é filha do saudoso Josa, né? Josa, que foi um dos grandes homens aqui da cidade de Itimbiras, da senhora Irene também. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho também das suas origens. Sim, eu sou filha do seu Josa, estou em Itimbiras desde que eu nasci, na verdade, né? Meu pai amava muito essa cidade e escolheu viver aqui, né, o papai. E assim nós viemos com ele. Eu vim muito pequenininha para cá, morei na minha infância aqui, estudei aqui e sempre amei Itimbiras. E há 20 anos voltei para trabalhar e estou aqui até hoje. Com muito prazer e muita alegria. Eu fiquei sabendo que você vai até receber, né, um título de cidadã timbirense, né? Sim, eu fiquei muito grata, Romenig. É algo assim que sempre meus olhos brilhavam, né? Quando eu via ali todo ano, algumas pessoas recebendo, e sempre pensei que seria uma grande alegria. E este ano eu fui agraciada, né? Vou ser agraciada com o título de cidadã timbirense. Isso me deixou muito feliz, especialmente pela memória do meu pai. Meu pai, para mim, foi um grande timbirense, embora não tenha recebido esse título, mas ele, para mim, foi. Ele escolheu viver, escolheu morrer, né? Ele escolheu o local de ser enterrado aqui em Itimbiras, na nossa fazenda. E, para mim, vai ser uma emoção muito grande. Agora, Joyce, voltando aqui para o nosso programa de hoje, né, para a nossa conversa, eu queria que você explicasse para quem está em casa o que é o TFD, né, o Programa Fora de Domicílio. Sim, o TFD é o Programa Tratamento Fora de Domicílio. O TFD ele é instituído pela Portaria 55, Portaria do Ministério da Saúde, número 55, do ano de 1999. Essa portaria ela traz a instituição, né, o programa TFD como lei, né? O município ele tem a obrigação de ter esse programa dentro da sua estrutura de Secretaria de Saúde. Itimbiras, se não me falha a memória, foi municipalizado o TFD em 2008, 2009. Nessa época, Romenig, eu era assistente social do Hospital Municipal Vitoriano Abdala, que foi onde eu comecei a trabalhar em Itimbiras em 2005. Por conta de já ter esse contato, naquela época, com transferências de paciente, de buscar os tratamentos fora da cidade, quando a gente precisava transferir um paciente do hospital, né, eu já lidava com isso dentro do serviço social do Hospital Municipal, eu fui convidada à época pelo secretário de Saúde para administrar também o TFD. E naquela época eu lembro que a gente fazia isso na mesma sala do serviço social do hospital. Porque foi no iniciozinho, era muito ainda tímido o TFD, a gente estava conhecendo esse programa. E a partir dali eu fiquei, acho que já tenho o quê? Mais de 12 anos de TFD. Eu fiquei na pasta. Saí em alguns momentos para outras atribuições, mas sempre estive ali por perto. E há mais de 10 anos já estou só no TFD. Então, daquela época para cá, a gente começou, no município de Itimbiras, a trabalhar o TFD como parte da Secretaria de Saúde, e de lá para cá já tivemos muitos avanços. Então, ele é um programa instituído por portaria do Ministério da Saúde, que não pode parar, né, e que a gente vem trabalhando a cada dia para melhorar. Agora, Joyce, eu queria que você explicasse para quem está em casa, que não sabe onde funciona o serviço, queria que você explicasse onde funciona e como que é o atendimento lá. Sim. O TFD, ele funciona hoje dentro do prédio do antigo Hospital Municipal Vitoriano Abdala. O hospital, quando fechou, ficou funcionando como parte da Secretaria de Saúde. E nós, TFD, nós somos parte da Secretaria de Saúde, né? A gente faz parte ali do organograma da Secretaria. Mas como os pacientes já estavam acostumados com a gente funcionando ali no Vitoriano, nós continuamos lá.
Então, ele funciona ali numa sala no Vitoriano Abdala, funciona manhã e tarde, de segunda a sexta. Qualquer pessoa que precisar pode ir qualquer horário desses que nós estaremos lá. Agora, Joyce, a gente já falou onde funciona, né? Eu queria que você explicasse para a gente quem que tem direito ao TFD. Todo usuário do SUS. Todo usuário do SUS, ele tem direito aos benefícios do programa. Se ele for encaminhado para qualquer procedimento de média, alta complexidade, o que é isso? É um procedimento que não faz em Timbiras. Então, basicamente, para que a gente entenda de forma mais prática, se você consultou no posto de saúde ou no hospital regional de Timbiras, e o médico lhe pediu um exame, ou o médico lhe encaminhou para uma especialidade que não tenha no município, todo esse atendimento ele pode ser feito através do programa TFD. Tanto dentro do estado, quanto fora do estado. Porque o TFD, ele tem o TFD municipal, que é o que nós trabalhamos aqui, e tem também o TFD estadual. O TFD estadual, ele encaminha pacientes do estado do Maranhão para fazer tratamento em qualquer estado do Brasil. Então, se um paciente nosso, timbirense, ele vem até nós no TFD municipal e a gente encaminha ele para São Luís. Lá em São Luís é identificado que não há tratamento para ele no Maranhão, ele vai dar entrada, através, a gente orienta e também participa desse processo, no TFD estadual. Através do TFD estadual, ele consegue o agendamento, consegue passagens aéreas, o benefício da ajuda de custo, todo o amparo que precisar para chegar até o seu tratamento de saúde. Agora, Joyce, esse benefício, ele consiste numa ajuda financeira para alimentação, para o transporte? Como é que funciona? É específico? Sim, o TFD, ele trabalha em duas vertentes. Tanto o agendamento do procedimento, quanto a esse benefício em dinheiro que é repassado em conta bancária da prefeitura para o paciente, para que ele se desloque até a cidade que ele vai ter o atendimento. E esse recurso, a função dele seria passagem e ajuda de custo para alimentação, para hospedagem. Nós sabemos que muitas vezes esse recurso ele não é suficiente, mas a portaria ela preconiza que seja para isso. A questão, Romenick, é que hoje a gente tem o Ministério da Saúde com uma portaria bastante ultrapassada os valores, né? Então é algo que a gente vai conversar também, né, um pouco mais à frente. Isso é um impasse muitas vezes. Mas a gente tem conseguido administrar e a gente teve algumas mudanças agora com o nosso prefeito atual, que melhorou bastante em alguns aspectos em relação ao pagamento dessas ajudas de custo. Outro benefício também que a gente tem, a Prefeitura de Timbiras, é a utilização do transporte. É porque a gente também utiliza, a gente não utiliza só do pagamento desse recurso em dinheiro. Alguns municípios trabalham só com isso. E eu vejo, conversando com as colegas de outros municípios, que é uma dificuldade. Porque, por exemplo, alguns municípios que trabalham só com pagamento de ajuda de custo, muitos usuários eles não conseguem chegar no seu atendimento, porque o valor está bem defasado, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, e as pessoas não conseguem ter acesso aos seus tratamentos. Então, por isso, aqui em Timbiras, a gente também utiliza os transportes, que facilita muito. Joyce, então o acesso ao TFD é por meio da rede das UBS, né, do município, dos postos de saúde do nosso município, né? Sim, nós só recebemos pacientes encaminhados do SUS, então da rede de saúde, da rede pública de saúde. Então ele precisa primeiro, ele passa em consulta nas UBS, ele passa em consulta no hospital, e aí ele, tendo posse dos seus encaminhamentos, ele pode se dirigir ao programa, que a gente vai orientar e vai dar entrada no processo dele, e ele vai ser atendido. Joyce, eu já ouvi pessoas que dizem assim, eu tinha uma consulta em Teresina, uma consulta paga, uma consulta particular, e eu fui lá no pessoal do TFD e eu não consegui a ajuda de custo do TFD. Mas você falou ainda há pouco que o TFD é só dentro da rede do SUS, ou seja, dos convênios e contratados do serviço do SUS, não é isso?
Sim, sim, nós temos aqui a portaria, né, a portaria 55, que ela veda o pagamento de ajuda de custo para usuários da rede particular. Então, nós não podemos, é algo que o SUS ele não preconiza. Então, o paciente que está em tratamento na rede particular de saúde, ele não tem direito ao benefício do TFD. O que acontece algumas vezes, alguns casos a gente avalia e a gente consegue o benefício do transporte. Mas, de regra geral, nós não podemos fazer porque a portaria nos proíbe. Então, muitas vezes o usuário ele não entende. E a gente sabe que muitas vezes ele faz um esforço para fazer esse procedimento particular. Mas a gente não pode, porque é algo que o Ministério da Saúde não permite. Não é a Prefeitura de Timbiras, é o Ministério da Saúde através da portaria. Então, a gente não pode fazer. Um outro detalhe importante, Romeniga, é que nós aqui, Timbiras, nós somos próximos na nossa regional de saúde de Codó e Coroatá. Então, são 2 municípios que nos atendem bastante. Então, a portaria ela diz que eu só posso fazer um processo para pagamento de ajuda de custo para viagens com uma distância, a quilometragem de mais de 50 quilômetros. Então, para Codó e Coroatá, a gente não consegue fazer esse pagamento. O que a gente faz? A gente utiliza transporte. Então, nosso usuário que tem a consulta agendada por nós, a gente solicita transporte para a Secretaria de Saúde, ele é levado, espera a consulta e volta. Raros os casos em que não acontece isso. Às vezes, algum problema no transporte de imediato, né, que a gente não consegue sanar, a gente precisa remarcar, mas são coisas que a gente vai administrando no dia a dia. Mas, de regra geral, a gente mantém os transportes para levar os usuários. Joyce, essa questão, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas a Joyce poderia ter botado um valor maior no meu TFD, porque esse dinheiro é pouco. Lá vocês cumprem regras, né? Tem os critérios do programa, e lá não é você que decide quanto a pessoa vai receber. É exatamente o critério e a distância do deslocamento, não é isso? Sim. O primeiro critério é a distância, como você acabou de colocar, né? E como critério também existe uma tabela que é do Ministério da Saúde, e essa tabela ela diz o valor que deve ser pago por cada quilômetro, por cada trecho de 50 quilômetros. E os valores eles são baixos, como eu estava colocando para você no início. É uma tabela ultrapassada, ela foi reajustada, se não me engano, em 2007, né? Nós estamos em 2025. Então, o que acontece? Para melhorar um pouco esses valores, porque nós estamos falando de Ministério da Saúde, a Prefeitura ela entra com a contrapartida. Inclusive, nós tivemos agora um grande avanço, né, em Timbiras, isso me deixou extremamente feliz, porque o prefeito ele autorizou o reajuste dos valores pagos para a cidade de São Luís, que é a cidade mais distante, onde os pacientes têm mais despesa para chegar lá. Então, os valores estavam bem abaixo do praticado nas rodoviárias, e nós tivemos agora um avanço nesse valor, né? Hoje, o paciente com acompanhante, ele recebe o valor de R$ 399,00 e sem acompanhante, R$ 199,50 para se deslocar a São Luís. Então, a gente ficou muito feliz, né? Os pacientes também estão muito felizes com essa mudança, o que tem facilitado a vida dos timbirenses nesse aspecto. Deixa de ser uma conquista, né? Uma conquista para mim histórica, né? Porque muito tempo, mais de 10 anos que a gente tinha um valor congelado. Isso realmente estava prejudicando o andamento dos tratamentos, né? Muita gente estava dependendo desse recurso e insuficiente. Então, agora a gente trabalha com mais tranquilidade, vendo nossos usuários mais satisfeitos. Joyce, a pessoa foi encaminhada pelo posto de saúde, pela UBS, para a sala do TFD. Feito o processo foi aprovado e encaminhado. Quem é que paga? Como é que faz para receber esse dinheiro? Cai direto na conta? Como é que é? Sim, ele dá a entrada, a gente recebe o processo e quando a gente agenda a consulta, a gente chama esse paciente, né, conversa com ele e fala que o processo dele está agendado, a consulta está para o dia tal, no local de tal. Então, a gente monta aquele processo, não é a sala do programa TFD que paga. Quem paga esses valores é a Secretaria de Finanças e Secretaria de Saúde.
Então, esse processo ele é montado com a gente protocola na prefeitura, na Secretaria de Saúde e vai para o setor de pagamento. Então, o pagamento não é feito por mim, muita gente não sabe, ou às vezes não. Porque o contato é comigo, né? A gente até entende, está sempre à disposição para esclarecer, mas o pagamento não é feito por mim e nem na minha sala, é feito na prefeitura através do pessoal da Secretaria de Finanças e Saúde. É bom, né, explicar essa questão, né? Porque você, às vezes, pode ser. Muita gente eu já vi falar disso, não, a Joyce e tal, mas você acabou de explicar que você apenas faz o processo, deixa tudo organizado e encaminha para ser feito o pagamento. Agora, Joyce, eu queria saber, esse dinheiro, você até falou já um pouco lá atrás, mas eu queria que a gente enfatizasse um pouquinho mais. Esse dinheiro ele vem do governo federal, só que, como você mesmo falou, está defasado, e aí foi que o município entendeu, após com certeza o levantamento feito por você e passado ao município, de que esse repasse ele estava já muito defasado, não é isso? Sim, sim. Sempre foi assim, a prefeitura sempre teve uma contrapartida, porque os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, eles são muito poucos, muito baixos. Então, desde o início, a prefeitura sempre entrou com a contrapartida. Então, uma parte desse recurso, ele vem via Ministério da Saúde, através da produção que a gente faz. Todo mês a gente faz uma produção do que foi pago, e o Ministério da Saúde ele faz o pagamento desse recurso, e a contrapartida da prefeitura. Sem ela, não teria como funcionar. Então, sempre teve a contrapartida da prefeitura, e agora a gente teve essa vitória de aumentar. Então, a prefeitura, ela hoje investe um valor bem mais considerável em relação à sua contrapartida. Agora, Joyce, eu tive 2 vezes lá para a gente conversar a respeito dessa entrevista, né, que você viria fazer aqui, e eu vi lá muita gente na sua sala, né, em uma fila esperando para ser atendida. É grande a demanda lá, como é que funciona? Durante toda a semana o pessoal está lá querendo ter acesso? Como que funciona? Sim, nós temos uma demanda grande. Todos os dias a gente atende por volta de 40, 50 pessoas por dia. São usuários que estão dando entrada de primeira vez, são usuários já com tratamentos em andamento. Muitos deles já estão indo só dar entrada nas suas ajudas de custo, já chega com seus agendamentos prontos. Outros estão indo dar entrada para marcar os seus atendimentos. E assim a gente recebe por dia essa média de 40 a 50 pessoas por dia lá na nossa sala. E Joyce, você tem assim um levantamento de quantas pessoas são atendidas por mês e assim a questão do valor investido, né, nesse atendimento a essas pessoas? Sim, eu até trouxe para a gente ver. Nosso relatório do mês de janeiro, nós tivemos 123 processos. 123 processos foram montados para pagamento de ajudas de custo. Esse total de processos deu um valor de R$ 28.552. Isso só em janeiro. Em janeiro também nós tivemos, eu trouxe um relatório mais completo para vocês terem uma noção de atendimentos. Nós tivemos mais de 30 tomografias agendadas, tivemos mais de 40 consultas só para São Luís, para Caxias 35 atendimentos, oftalmologia 50 atendimentos. Então, nós temos uma demanda grande. Para Codó, nós tivemos 103 atendimentos em Codó. Então, essa é a média mensal. Aqui em fevereiro, a gente conseguiu fechar um relatório de 123 processos no valor de R$40 mil. Então, aumentou por conta, quando a ajuda de custo ela aumenta o valor, como teve o reajuste para São Luís, como eu acabei de falar, a prefeitura ela investe mais dinheiro nisso, né? Por isso os valores vão aumentando. E aí, só em fevereiro foi investido esse valor de mais de R$40 mil em pagamento de ajuda de custo, fora todas as nossas viagens para Codó, Coroatá, levando pacientes para consulta e exames. Agora, Joyce, você que está há 12 anos dentro desse serviço, né, como você me falava ainda há pouco, a gente conversando aqui nos bastidores, você me falava que você se envolve demais, né? Você é uma pessoa que,
quando chega alguém lá com uma situação para ser resolvida, que às vezes surge alguma dificuldade, você não aquieta, né, enquanto não resolver essa situação. Queria que você fizesse uma avaliação assim da importância desse serviço e funcionando bem a contento no município. Pois é, Romenig, como eu estava comentando com você, né? Eu digo que TFD para mim é uma missão, né? Eu respiro TFD. Todos os dias eu acordo com muita alegria, com muita gratidão a Deus e venho para Timbiras todos os dias com muito amor, com muita satisfação. Algo que me deixa extremamente feliz é ver um paciente satisfeito. Então, a nossa missão é garantir a esse usuário que ele tenha acesso ao que ele está precisando. Não tem algo que me deixa mais frustrada e descontente do que quando eu vejo um processo demorando para sair, um paciente insatisfeito, né, que chega reclamando. Muitas vezes ele reclama com razão, porque nós trabalhamos com o SUS, nós trabalhamos com uma fila de espera. É uma realidade no Brasil todo, não é só em Timbiras. Mas se você andar em qualquer município, você vai ver que a fila de espera é grande do SUS. Em média, de regra, nós temos de 30 a 90 dias de espera. Então, esse é um prazo longo para quem está precisando, a gente entende isso. Mas não depende só da gente. Mas o que depende de mim, eu corro muito atrás para conseguir. A gente tem uma Secretaria de Saúde também muito participativa, né, que tudo que a gente precisa, a gente está lá ao lado da secretária. Nosso prefeito também dá muito apoio ao TFD. Eu sempre digo isso, que se eu não tiver uma retaguarda da Secretaria de Saúde, do prefeito, para que tudo funcione bem, a gente não consegue avançar. Então, a gente sempre teve, nesses últimos anos, eu sempre disse isso, que o TFD ele avançou bastante. Nós temos todo o suporte que a gente precisa. Claro que nós temos nas nossas dificuldades, mas em tudo que a gente solicita, em tudo que a gente está ali falando que precisa melhorar, eles estão tentando ali ajudar e dar suporte para o programa. Então, nossa satisfação é ver um usuário atendido, que ele chegue, que ele dê entrada, que ele seja bem atendido, que a gente consiga, no tempo menor possível, dar resposta para ele, fazer com que ele consiga o exame dele, a consulta dele, o tratamento dele. Então, a gente vê esse usuário bem atendido, satisfeito, é a nossa maior alegria. Não tem nada melhor, até porque, se isso não acontecer, o programa não funciona. De que adianta a gente estar ali se a gente não der retorno? E quando eu olho nossos relatórios, e quando eu vejo todo dia a gente viajando, isso me dá muita satisfação, porque eu sei que a gente está conseguindo avançar. Devagarinho, mas a gente está conseguindo. De regra geral, o que a gente não consegue é porque realmente está fora das nossas possibilidades. Nós trabalhamos com central de regulação. Hoje é tudo informatizado, hoje é tudo sistema. Então, como eu sempre falo para os usuários, né, às vezes é um procedimento que eu posso conseguir em Coroatá, em Codó, com pessoas mais amigas, mais próximas, que a gente tem contato, né, que a gente pode conversar, a gente consegue desenrolar algumas coisas mais rápido. Mas muitas vezes depende de sistema. E sistema a gente lança lá e a gente precisa que seja liberado. Então, alguns procedimentos, eles são demorados, né? A gente entende, muitos pacientes insatisfeitos vão lá, cobram. Mas eu sempre estou falando, gente, passou do prazo determinado, né, que o SUS dá de regra, que é de 30 a 90 dias, vem aqui, aí eu mando cobrança, a gente vai ficando brigando lá em São Luís e corre atrás. A gente tem uma representante em São Luís, que é a Maiara, ela é assistente social também, e ela dá o suporte para a gente em São Luís e também é muito atuante, corre muito atrás. E a gente tem conseguido avançar, graças a Deus. Agora, Joyce, eu já ouvi pessoas falando assim, fui lá onde a Joyce, a moça lá do TFD, eu dei entrada, e qual é a consulta? É uma consulta especializada, é com oncologista, eu não sei, tal, mas está demorando demais, senhor, lá parece que não estão tendo interesse, mas não depende só de você, né? Porque a gente sabe, Joyce, com essa questão da regulação, é o Maranhão inteiro brigando por uma vaga em São Luís. No momento que você abre um processo aqui para atendimento de um paciente em São Luís, não é só ele que está lá em São Luís buscando aquela mesma consulta, né? Tem o Maranhão inteiro ali, né, Joyce? Com certeza, nós somos mais de 200 municípios. E está o Maranhão inteiro lá, na mesma situação que a nossa. E outro dia mesmo a Maiara estava comentando comigo que lá na central disseram assim para ela, eita, mas Timbiras tem processo. Timbiras tem processo.
Porque a gente está lá o tempo todo cobrando e ele vê no sistema ali, nossa demanda é grande e a gente não para processo. O processo chega e a gente está lançando no sistema. Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalho, o meu horário, o meu expediente aqui na sala é pela manhã, mas eu trabalho em casa, home office à tarde, então eu trabalho o dia inteiro. Então, o tempo inteiro eu estou mexendo com sistemas, eu estou alimentando o sistema, eu estou cobrando, né? E não depende só de mim, como você acabou de falar, e não depende só, né, só Timbiras que está solicitando. Então, é o Maranhão inteiro ali nos sistemas aguardando vaga. Por isso existe ainda essa demora. Nossos pacientes oncológicos, né, existe uma lei que diz que o prazo para iniciar o tratamento pelo SUS para um paciente oncológico é de até 60 dias. Eu ainda acho longo esse prazo, mas é o que a lei diz. E a gente corre muito atrás para que não chegue nesse prazo. E graças a Deus que, no máximo 30 dias, a gente tem paciente já iniciando tratamento, já na primeira consulta. Então, a gente avançou bastante desde que o Estado colocou a nossa referência de oncologia para Caxias. A gente avançou bastante na espera desse tempo para a oncologia, né, que é a nossa prioridade de tratamento. E nenhum paciente nosso ele passa mais de 30 dias para o seu primeiro atendimento na oncologia. Todos eles conseguem antes. Agora, Joyce, é importante que as pessoas que estão buscando esse atendimento, eles possam ficar passando lá, né, para conversar com você, para se orientar o que está acontecendo, porque às vezes o paciente não vai, né, e Sim. aí fica aguardando ser chamado, mas ele não vai lá para conversar contigo, com sua equipe, para realmente saber o que está acontecendo. Isso, né? Muito bom esse ponto. Eu queria também até fazer um pedido, né, que aos nossos usuários que estão aguardando algum atendimento no TFD, esperando resposta de processo, nós temos uma dificuldade de contato. Antigamente, Romanig, a gente fazia visita domiciliar, muita visita domiciliar, busca ativa de paciente. Mas hoje, com a tecnologia, isso não é mais necessário. Porque nós temos a internet. E praticamente todas as pessoas hoje têm acesso à internet e um celular. Então, hoje, eu não tenho mais disponibilidade, nosso tempo. O programa TFD hoje, a demanda é muito grande. Por quê? Porque Timbiras cresceu em desenvolvimento. Então, quando eu iniciei no TFD, acho que tinha 3 UBS em Timbiras. Hoje tem só na sede 5, fora a zona rural que funciona. Então, quando a gente tem uma atenção primária funcionando bem, e nós temos isso em Timbiras, cresce nossa demanda de TFD. Porque eu tenho médico todo dia atendendo. Eu tenho profissionais de saúde todo dia atendendo, eu tenho agente de saúde na rua todo dia trabalhando. Então, com isso, os atendimentos aumentam e as demandas vão surgindo. Então, quando isso aumentou, o programa TFD deu um boom. A quantidade de demanda aumentou bastante. Então, o que acontece? Nós temos muito processo cancelado. Nós temos uma pasta que não cabe mais de processo cancelado. Por que esse processo foi cancelado? Porque eu marquei o atendimento, eu tentei entrar em contato com o usuário e eu não consegui. Porque o telefone não atendeu, o telefone deu caixa postal, não responderam a mensagem de WhatsApp. E é porque, para eu desistir de um paciente, é porque eu tentei bastante. Eu sempre faço contato com os ACS, mando mensagem, peço para ir atrás, aí às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas nós temos ainda, e meu objetivo é reduzir isso, mas nós temos ainda um grande número de usuários que perdem seus atendimentos porque a gente não conseguiu contato. Então, o que eu sempre peço ao paciente? Ele deu entrada, ele recebe um protocolo, que ele deu entrada, naquele protocolo tem o nome dele, tem a data e tem o procedimento que ele deixou lá. Porque muitas vezes ele não lembra o nome. Às vezes é um nome meio estranho, alguma coisa assim mais difícil de pronunciar. Então a gente anota direitinho e fala, não perca. Esse é um documento que você comprova que você deixou o seu processo aqui. É com ele que você pode vir me cobrar. Eu sempre falo, está demorando, passe aqui com o seu protocolo e o seu cartão SUS. Passou de 90 dias, volte com o seu protocolo e com o seu cartão SUS. Por quê? Ele voltando com o protocolo, a gente vai cobrar, a gente vai verificar. Muitas vezes acontece, quando ele volta, já foi marcado e ele perdeu. Porque eu tentei contato e não consegui falar. Então, é uma dificuldade que a gente tem, e a gente tem
reforçado bastante isso com os usuários, né, para que eles fiquem atentos ao celular, atendam às ligações, retorne com o seu protocolo para que a gente cobre, para que a gente localize o processo. Essa semana mesmo eu tive uma usuária que ela procurou a gente, ela chegou com um protocolo, mas era de setembro. E aí, quando eu olhei setembro, aí eu disse, o que que houve? Ah, o meu telefone quebrou. 7 meses depois. Eu disse, mas por que que você não trouxe antes? Ah, porque... Tá bom, aí fui procurar, tinha sido marcado e estava arquivado, porque não tinha conseguido o contato. E aí, ela precisa renovar tudo isso no posto de saúde, para que ela consiga dar entrada novamente. Nós também, Romenig, temos uma médica auditora, doutora Ida. O que essa médica faz, Joyce? Ela dá todo o suporte que o TFD precisa no aspecto de avaliar aquele paciente, aquele processo dele, de corrigir o processo que às vezes vem com algum pedido incompleto. E isso facilita para que o usuário ele não tenha que voltar lá na UBS ou no hospital atrás do médico que iniciou o processo. Atualmente ela está de licença maternidade, mas a gente está com as UBS dando suporte. Mas a gente tem esse serviço também que a gente faz uma vez na semana. Ela atende só pacientes do TFD, marcados por nós. Joyce, para a gente já chegando ao final aqui, eu queria que você fizesse uma avaliação, né, dessa atuação do TFD, a importância dele, junto à nossa população. Como você mesmo falou, que tem uma demanda grande e essa demanda precisa desse atendimento. Queria que você avaliasse assim, como que você vê o TFD hoje, baseado naquelas pessoas que com certeza voltam lá no seu gabinete para agradecer, ó, deu certo, valeu, foi bom demais. Eu acho o TFD extremamente importante. Eu acho o TFD dá um grande avanço no município, porque especialmente municípios de pequeno porte como o nosso, né? Nós não temos condições de ter todos os atendimentos de saúde aqui, porque é um município de pequeno porte. E o TFD funcionando bem, ele traz à população saúde. Por quê? Porque através do programa ele tem acesso ao seu tratamento. E Timbiras, graças a Deus, Timbiras hoje tem um programa que funciona bem. As pessoas são recebidas e têm resposta. Como eu coloquei já, nós temos muitas dificuldades, nós temos tempo de espera, né? Ninguém está dizendo que é perfeito, que não precisa melhorar, precisa, mas de forma geral, nós já avançamos muito e a gente consegue dar boas respostas à população de Timbiras. Então, a gente agradece muito ao prefeito, à secretária de saúde, que dá o suporte, e eu acho que a gente está avançando a cada dia, né? Inclusive, na questão do Estado também trazendo serviços de saúde mais próximos de nós. Então, quando você vê aqui num relatório que nós tivemos mais de 100 atendimentos em Codó, é por conta da Policlínica. A Policlínica de Codó, que é do Estado, que veio aqui pertinho da gente, onde nós temos especialidades que antes a gente só mandava para São Luís, como endocrinologista, mastologista. Então, são especialidades que não tinha na região de saúde de Codó, que é onde Timbiras está inserida. Então, esse programa, Romenig, ele é de importância extrema na cidade, porque a gente consegue dar continuidade. Se não for o TFD, os pacientes eles param, porque ele vem da UBS e quando ele tem uma demanda que não é de UBS, não é de atenção primária, ele precisa de uma resposta. Então, o nosso objetivo, todos os dias, é que a cada dia a gente melhore, que a cada dia a gente consiga avançar, que a cada dia a gente possa ter mais usuários satisfeitos e a cada dia a gente, através do SUS, consiga mais atendimentos para a população de Timbiras. Agora, Joyce, só para a gente, eu gostei aqui que você falou da questão do apoio de transporte, né? Eu queria só me aprofundar mais um pouco nessa questão. O município tem contratos, né, com veículos para transportar essas pessoas para Codó, Coroatá, Caxias, né, que é aqui mais próximos, né? E isso dá um suporte muito grande, né? Porque a maioria das vezes esse paciente não tem condições de se deslocar, né? E o próprio programa não cobre aqui nas proximidades, 50 quilômetros, né? E aí o município entra com esse apoio de transporte, isso com certeza deve estar dando uma força muito grande, né? Sim, sim, nós temos esse suporte. A gente tem conversado com a secretária e o prefeito também em relação à melhoria nesse aspecto, porque como a gente está colocando, a demanda cresceu muito e às vezes a gente não tem um transporte suficiente.
e às vezes dificulta um pouco, mas eles estão sempre tentando resolver, a gente dá um jeito ali, sempre dando um jeito aí do usuário ter o acesso. E a gente sempre tem, sempre tem. Como eu coloquei, existem as exceções. Existem alguns casos também que às vezes o usuário ele já vem com o seu agendamento e a gente não tem mais disponibilidade naquele dia. Porque, como eu falei para você no início, a gente trabalha com planejamento e agendamento. Então, para você ter uma ideia, a gente já tem a semana toda que vem já com solicitação de transporte. Então, às vezes o usuário ele chega e aí eu não tenho mais o transporte disponível porque ele já está ocupado com outros usuários. E aí tem sido uma dificuldade, mas a gente tem tido aí boas promessas, né? Acredito que em breve a gente vai conseguir mais transporte, a gente vai conseguir transporte maior, né? Que a Timbiras cresceu bastante, então a gente já precisa de um transporte maior também, mas a gente tem van que vai para Coroatá, que vai para Codó, então a gente tem um suporte muito bom em relação a isso. Estamos lutando para melhorar cada vez mais. Joyce, eu quero, aqui em nome de toda a nossa equipe, né, agradecer. Eu acho que essa conversa ela foi muito franca, né? Você expôs aqui realmente tudo que é feito pelo TFD, a importância do programa, a satisfação da população, né? Um serviço que está realmente tentando e com certeza está dando uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. E tem uma gestão, no caso do prefeito, que você acabou de afirmar, que Paulo Vinícius e Edmundo e a gestora da saúde, a Islaiane, apoiando o TFD. Então, tudo isso são conjuntos, são parcerias que fortalecem e que, graças a Deus, está fazendo com que o serviço flua aqui no município, né? Sim, sim. Nós temos esse apoio, nós agradecemos o convite. Eu queria agradecer assim, muito a você pelo convite. Eu acho que é muito importante esses momentos de esclarecer a população, dizer a todas as pessoas que a gente está à disposição na sala, quem tiver processo em casa, quem tiver alguma coisa mais atrasada, que a gente nunca ligou, passe lá na sala, porque muitas vezes a gente tentou contato, a gente está à disposição. Às vezes tem um usuário que chega e diz assim, eu já estou com vergonha de vir aqui. Eu falo, não tenha vergonha, você tem o direito de vir cobrar. É um direito do usuário cobrar. Então, ele pode ir sem nenhum problema. A única coisa que a gente pede é para ter cuidado com o protocolo, porque é o protocolo que comprova, que facilita para a gente localizar o processo dele. Então, eu queria só agradecer mesmo a você pela oportunidade de dizer que a gente está à disposição de vocês e de toda a população de Timbiras. Pois é, Joyce, eu quero aqui deixar um abraço carinhoso para a nossa população. A nossa conversa hoje foi com Joyce Mororó Andrade Ribeiro, filha do saudoso Josa, né? Ela é assistente social e coordenadora do TFD. Hoje, para mim, foi muito feliz, né, de estar aqui lhe recebendo. É o podcast Prefeitura Presente. Esse quadro ele foi criado exatamente para oportunizar você a falar direto para a população dos seus serviços, assim como todos os outros chefes de departamento, secretários, o próprio prefeito, vice-prefeito e toda a gestão. Ela tem esse espaço aqui, assim também como a Câmara de Vereadores. E aqui eu quero deixar um abraço carinhoso à nossa população. Hoje foi um programa realmente muito bom, uma conversa muito boa, e a gente vai voltar numa próxima oportunidade com um tema também de grande relevância para a nossa população. Grande abraço.